Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui em sua presença. Perdoa nossos pecados, Senhor. Senhor, aqui está, Senhor, seu servo. Toma a vida dele em suas mãos, dá direção, unção e sabedoria para ministrar sua palavra, Senhor. Que tudo aqui seja para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus de maravilha. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que alegria poder estar na casa do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite de estar na casa do Senhor? Amém. Dê o seu melhor, glória a Deus. Dê o seu melhor, aleluia. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela minha vida, por estar aqui em mais um culto, né? E me foi concedida essa oportunidade, esse privilégio de estar ministrando a palavra de Deus. E eu fico muito feliz e muito alegre, bastante nervoso, mas o Senhor está no controle de tudo. Amém? Amados, para ganharmos tempo, abra comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 25 ao verso 31. Enquanto os irmãos acham e se localizam, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Antes eu quero fazer um breve esclarecimento. A Débora, ela justificou aqui algumas ausências e eu quero justificar da minha querida esposa. Ela teve uma festa hoje de um afilhado dela e por esse motivo ela ficou lá ajudando nas ornamentações, né, nas coisas lá da festa, e ela não pôde estar aqui. E esse é o motivo da ausência dela, mas com certeza ela vai ver essa live. E quero dizer que eu te amo, meu amor. Ela vai ficar bem brava, mas não posso deixar de dizer isso. Quero agradecer aos pastores, a todos que estão aqui, a Débora que está à frente desse trabalho, o Pedro também. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade e pela confiança que vocês têm em mim. Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluiu que os presos todos houvessem escapados. No entanto, Paulo gritou: "Não te faças isso. Eis que estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: "Senhores, o que é preciso fazer para ser salvo?" Eles prontamente lhe afirmaram: "Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e os da tua casa." E você diz: glória a Deus. Aleluia. Amados, eu não vou pregar algo que já não tenha se falado aqui. Tudo que foi falado aqui, e eu digo sem exceção, de tudo que foi falado aqui, é o que Deus colocou no meu coração nessa noite. E a gente vai perceber que eu quero falar primeiramente desse livro de Atos. É um livro bem interessante para todos nós que somos cristãos, né? Eu acredito que grande parte das pessoas que estão aqui, se não todos, já leram esse livro de Atos, né? Esse livro ele foi composto por Lucas, segundo alguns historiadores,
Lucas era um médico muito conceituado e ele era companheiro do apóstolo Paulo em algumas de suas viagens missionárias. Não tem como a gente falar sobre missões, né? Desde quando a pastora Jane e a Débora, elas me convocaram para essa missão aqui, Deus ele colocou essa passagem no meu coração, né? Falar de missões é falar também do apóstolo Paulo, né? E esse livro de Atos, como eu disse, ele é bem interessante, Atos dos Apóstolos, que ele também é conhecido como Atos do Espírito Santo. E ele tem como um dos objetivos principais narrar a história da igreja cristã em sua ascensão. E a gente vai perceber que logo no primeiro capítulo desse livro, Jesus ele promete aos discípulos a descida do Espírito Santo. E no capítulo posterior, capítulo esse de número 2, a gente vai perceber essa profecia, essa promessa se cumprindo, né? Todos já leram essa passagem da descida do Espírito Santo em Atos 2, tem até músicas com essa passagem. E fato é que o Espírito Santo, ele desce sobre aqueles discípulos e a gente vai ver que Pedro, já foi falado aqui, ele pregou logo após esse episódio, né, no decorrer desses fatos, ele prega e ele ganha cerca de 3.000 almas para Jesus. E ali a igreja de Jesus nasceu e foi crescendo. Em Atos 9 a gente vai ver a conversão de Saulo, que seu nome é trocado para Paulo. E até ali mais ou menos, na verdade até o capítulo 12, a gente vai perceber ali a ascensão da igreja, né, o evangelho de Cristo sendo espalhado por toda a Judéia, por toda a Samaria. E do capítulo 13 do livro de Atos em diante, a gente vai ver Paulo em ação em muitas de suas viagens missionárias. Eu não preciso falar aqui de como foi a conversão de Saulo para Paulo, porque todos aqui, é do conhecimento de todos, eu acredito. Então eu vou avançar para a gente ganhar tempo. E do capítulo 13 em diante a gente vai ver as muitas missões de Paulo, os muitos milagres, a sua prisão, texto esse que a gente acabou de ler, e a sua viagem para Roma, e muitas outras coisas. E a gente chega no capítulo 16 do livro de Atos, no qual a gente leu aqui, mas eu gostaria de partir do princípio desse capítulo, porque é importante a gente entender esse contexto. A gente leu aqui, Paulo, é um texto que ele é conhecido como Paulo e Silas na prisão. Mas a gente precisa entender o porquê que eles estavam presos, o contexto do que está acontecendo aqui. E a gente vai se deparar que logo no primeiro verso desse capítulo, Paulo ele chega até Derbe e até Listra. E ele se encanta por um adolescente chamado Timóteo. E Paulo ele gosta tanto de Timóteo ao ponto de conhecer ele, ao ponto de perguntar por ele. E aquelas pessoas ali, elas dão bom testemunho de Timóteo, no qual encanta Paulo, e Paulo ele passa a querer levar Timóteo para as suas missões. E ele circuncida Timóteo e leva Timóteo consigo para as suas missões, para as suas viagens missionárias. E logo depois a gente vai ver que Paulo ele viaja para uma região chamada Frígia e logo após Galácia. Eles viajam em prol de pregar o evangelho nessa cidade. Cidade essa que ficava localizada na província da Ásia. E quando eles vão tentar pregar o evangelho, o Espírito Santo de Deus impede eles de pregar naquela cidade. Eu fiquei refletindo sobre isso aqui e, irmãos, isso aqui é muito interessante. A gente, quando é guiado e conduzidos por Deus, tem horas que Deus fala não pra gente, mesmo a gente querendo pregar, Ele nos dá estratégia. E a gente vai aprender aqui que Paulo,
ele tinha sensibilidade do Espírito Santo, ao ponto de o Espírito Santo impedir ele de pregar numa tal cidade. E Paulo, ele não insiste no seu plano. Ele permanece atento na direção de Deus. E ele muda de rota quando ele compreende a vontade de Deus, nesse versículo. E é aí que Paulo, ele viaja até uma cidade chamada, deixa eu ver aqui que o nome é difícil, Mísia. Ele chega até uma cidade chamada Mísia. E a gente vai ver que Paulo, ele tenta descer para outra cidade chamada Bítina, que também era ali na Ásia. Mas novamente o Espírito de Jesus impede Paulo de pregar naquela cidade. E Paulo, eu vou me adiantar para a gente ganhar tempo, né? Por que que o Espírito de Jesus novamente impede ele de pregar ali naquela região? Eu não sei te dizer o porquê, porque a Bíblia não deixa claro. A Bíblia não fala o porquê. Mas a gente aprende uma lição aqui, que muitas das vezes o não de Deus para a nossa vida é um grande livramento. A gente tem que se acostumar não só com sim, mas também com os não de Deus. Às vezes uma porta fechada é um livramento que o Senhor está te dando. E a gente precisa ter esse entendimento, porque isso é maturidade na fé. Glória a Deus. E posteriormente, no decorrer desses fatos, Paulo, ele tem uma visão. Que visão é essa? Ele tem uma visão à noite que um homem da Macedônia, que ficava sitiada na Europa, repita comigo, Europa. Ele pedia ajuda nessa cidade da Macedônia. E Paulo, ele passa a entender que Deus estava falando com ele para ele descer para essa cidade da Macedônia e pregar ali o Evangelho de Jesus Cristo. E quando ele chega na Macedônia, ele chega a uma cidade, lá na Macedônia, chamada Filipos. E eles ficam, a Bíblia vai dizer que eles ficam por vários dias nessa cidade. E lá eles vão para perto de um rio, para eles poderem orar. Eu vou me adiantar para a gente ganhar tempo. E eles chegam nessa cidade e eles começam a procurar um lugar para orar. E eles acham esse rio, um lugar que ficava perto ali, próximo de um rio, para eles poderem orar. E ali, eles encontram algumas mulheres, né? E eles começam a conversar, a falar do Evangelho, a falar de Cristo para essas mulheres. E uma dessas mulheres, que se chamava por nome Lídia, não é essa Lídia aqui? Cadê ela? Não é essa Lídia ali, mas uma dessas mulheres, né? Seu nome era Lídia e ela era da cidade de Tiátira. Repita comigo, Tiátira. Essa cidade se localizava na Ásia, mas essa mulher, ela estava na Europa. Mas ela era da Ásia, repita comigo, ela era da Ásia. Exatamente. E ali, quando Paulo prega, ela entrega a sua vida para Jesus. E logo ela pede para Paulo e aqueles homens que estavam com ele, para que eles pudessem também pregar o Evangelho na família dessa mulher. Ela convida eles a irem até a casa dela para pregar o Evangelho para a sua família. E ali, Paulo, ele batiza ela e toda a sua família. Então, a gente também aprende uma coisa bem interessante aqui, né? Paulo, ele estava querendo ir até a Ásia para pregar o Evangelho. Mas o plano de Deus para Paulo era que ele fosse até a Europa, né? Proclamar o Evangelho. E ele encontra, curiosamente, uma mulher da Ásia com o coração disposto a ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo não precisou ir até a Ásia para pregar o Evangelho. Ele pregou na Europa e ali uma mulher da Ásia aceitou, entregou a sua vida para Jesus, ela e toda a sua família. A gente aprende que Paulo, ele não foi até lá, mas Deus preparou na Macedônia o coração de uma asiática para a pregação do Evangelho de Jesus. E eles ali,
montaram um ponto de oração. Eu fiquei pesquisando e eles, por alguns dias, eles iam para um determinado local orar, cultuar a Deus. E, curiosamente, naquela cidade ali, a gente vai deparar no decorrer da leitura que uma jovem, tomada por um espírito de adivinhação, toda vez que Paulo e aqueles homens que ali estavam com ele passavam, aquela mulher começava a proclamar, começava a gritar e falar. Elas gritavam: ali vai uns homens de Deus. Ali estão os homens de Deus. Deixa eu procurar aqui o texto para me ver exatamente o que essas mulheres falavam. (16) Obrigado. Era um espírito que usava ela para eventos futuros. E dessa forma ela arrecadava muito dinheiro. Não, eu quero achar o verso de que ela gritava. Eu perdi aqui. Espera aí. Ela gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o evangelho da salvação. E por muito tempo ela ficava gritando isso. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o evangelho da salvação. E na verdade, Paulo, ele com discernimento do Espírito Santo, ele repreendeu o espírito daquela mulher. Porque aquilo ali não era... Por mais que ela estivesse falando a verdade, mas o espírito que ela estava falando não era de verdade. Ali era o demônio falando na boca dela. E Paulo, ele tinha discernimento. Então, a gente aprende que missão também é a gente ter discernimento do Espírito Santo. Estratégia para a gente poder pregar a palavra de Deus. A gente aprende aqui que nem todo elogio deve ser recebido. A gente precisa ter muito cuidado e discernimento referente a isso. Nem toda vez que alguém elogia a gente pode receber esse elogio. Porque muitas das vezes é uma maldade ali encoberta. Muitas das vezes é alguém intentando mal contra a gente e a gente ali recebendo, glória a Deus, aleluia. Não, a gente precisa repreender muitas das vezes. Mas para isso precisamos ter discernimento. E eu vou me adiantar. E quando Paulo repreende o espírito dessa mulher e percebe ali que... E eles ali percebem que agora aquela mulher, ela não podia mais dar lucros, porque aquela ação ali que aquela mulher fazia, aquele espírito de engano, aquilo ali dava dinheiro, aquilo ali dava muito lucro, dava benefício, até mesmo para os cidadãos romanos, né? O povo do alto escalão romano. Então, alguns dos homens que ficavam ali com aquela mulher, eles começaram a acusar Paulo e Silas. Eles pegam Paulo e Silas, arrastam ele até a uma praça pública, né? Eles arrastam eles diante de algumas autoridades. E uma lição que a gente aprende aqui que é muito importante, e eu anotei aqui para mim não esquecer, que a gente, por muitas das vezes, olha só, Paulo e Silas, eles foram açoitados, humilhados, espancados e presos, mesmo sem ter culpa de nada. Eles estavam apenas pregando o evangelho, eles estavam apenas cumprindo o ID de Jesus, e mesmo assim eles sofreram tudo isso. Então a gente aprende aqui que por mais que a gente esteja no centro da vontade do Senhor, escute isso, isso não vai nos isentar da gente viver uma vida com dificuldade. O próprio Jesus disse: no mundo tereis. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Por muitas das vezes a gente recebe algumas críticas. A gente, por muitas das vezes, é humilhado e nós queremos parar. Às vezes até na igreja. A gente recebe uma palavra que nós não gostamos e a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir da caminhada. E a gente aprende aqui com Paulo e Silas que nós precisamos ter maturidade para seguir em frente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aí a gente chega em Atos 25, né, no verso 25, melhor dizendo, onde vai dizer: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando
e entoando os hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Gente, isso aqui é muito interessante. Eu estava lendo isso aqui e me aprofundando um pouco nisso, e a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, gente, numa prisão, eu já escutei de muitas pessoas, de algumas pessoas, né, que já tiveram lá naquela situação. Quando dá 10 horas da noite, mais ou menos, ali impera a lei do silêncio. Quando dá 10 horas, é um silêncio total, numa cadeia, numa cela. E a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. Isso aqui é brilhante. Isso aqui é impressionante, gente. Porque mesmo açoitados, mesmo feridos, mesmo machucados, eles não murmuravam. Eles resolveram adorar a Deus. Eu imagino o diálogo de Paulo e Silas. Silas, tu está aí? Tô. Silas, eu tô com dor. Mas eu tô com uma vontade de orar. Eu imagino Silas falando para Paulo, Paulo, então é de Deus. Porque eu tô com uma vontade de cantar. Que eu já imagino esses dois homens naquela prisão, um orava, um cantava. Eles acharam que prendeu Paulo, eles achavam que prendeu Silas, mas quem estava preso era eles. Paulo e Silas estavam livres para adorar a Deus. Quem está livre para adorar a Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu aprendo com esses homens, nesse episódio, que a forma com que nós reagimos diante da adversidade, isso não revela Deus. Isso revela quem somos nós diante de Deus. A gente aprende que, a gente vai ver aqui, irmãos, que Paulo e Silas, eles pregam o evangelho para aquele carcereiro. Paulo e Silas, eles proclamam o evangelho para a família daquele carcereiro. Aquele carcereiro, ele tem vontade de se matar. Surge nele uma vontade de se matar, porque ele pensou que todos aqueles presos que estavam ali fugiram. E pesquisando um pouco, eu vi aqui que se um daqueles presos fugisse, a vida daquele homem, daquele carcereiro, ia ser colocada em risco. Talvez ele ficava ali de substituto no lugar daquele preso que fugiu. Então, quando esse homem ele tem vontade de se matar, Paulo diz para ele, não faça tal coisa. Ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Olha aqui a nossa volta. Ninguém fugiu, está todo mundo aqui, não se mate. Em meio à adversidade, olha o propósito que tinha de Deus nisso. Ele impediu de que uma vida, através da vida de Paulo e Silas, ele impediu que uma vida fosse ceifada por Satanás. O plano daquele homem de se matar era um plano do demônio, mas o plano de salvação era o plano do Senhor. E resumidamente eu vou falar, a Bíblia diz que aquele homem, ele pergunta assim, o que eu devo fazer para mim ser salvo? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Olha que coisa brilhante. Isso aqui é magnífico, gente. Porque Deus, ele em meio à adversidade, em meio às circunstâncias negativas, Deus ele transforma uma prisão em um campo missionário. Eles estavam presos, mas eles estavam ali fazendo a obra de Deus, sem murmurar, sem reclamar. Eles estavam ali porque eles tinham um propósito. Que propósito é esse? Pregar o evangelho. Pregar a palavra de Deus. Foi muito falado aqui, diversas vezes. Missões, muitas das vezes, é isso. É a gente pregar em meio às adversidades, em meio às circunstâncias negativas. Pregar o evangelho aonde a gente estiver. Eu vou falar uma coisa para vocês que já foi falado aqui, mas eu não quero ficar somente nesse texto aqui, eu não quero ficar somente nisso aqui, eu já estou caminhando para o final. Eu quero falar sobre o tema proposto, que é missão. Paulo, ele tinha uma missão e a cumpriu. Silas, ele tinha uma missão e a cumpriu.
E todos nós que aqui estamos, temos um chamado missionário. Todos nós que estamos aqui, nós temos um chamado missionário. Porque, irmãos, veja bem, muitas das vezes, a pastora falou aqui, muitas das vezes eu tinha isso na minha mente, que missões era você viajar, era você ir para o campo lá, né, de missões, ir para a África, ir para a Ásia. Não, irmãos. É claro que esses irmãos, eles carecem da nossa oração. Eles são muito respeitados pelos trabalhos que eles fazem em Deus, porque não é fácil, realmente. Sem ir, eu sei que não é fácil. Só de imaginar, eu sei que não é fácil. Estar ali naquele campo onde muitas das vezes não se pode pregar a palavra de Deus, onde é proibido pregar a palavra de Deus, e aqueles homens estão ali, aquelas mulheres estão ali, pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus, arriscando sua própria vida. Muitos deles nem voltam. Eles carecem da nossa oração. A gente ora muito para que Deus possa dar sabedoria, dar ousadia para eles poderem pregar a palavra de Deus, coragem, força, porque é super importante. Mas nós também temos um chamado missionário. O pastor, a pastora falou aqui, todos que vieram aqui falaram um pouco sobre isso. Nós temos um grande chamado missionário. Olha o que Jesus diz em Mateus 28:19. Portanto, vão e faça discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo cristão é chamado a compartilhar o Evangelho e a fazer discípulos. Todos vocês que estão aqui, eu e vocês que estão aqui, todos nós temos essa responsabilidade em Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos também ser luz no mundo. Olha o que diz Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha que coisa interessante. A nossa missão, toda missão, ela começa com um caráter que reflete a vida de Cristo. Não tem como, irmãos, a gente fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Imagina só, você vai pregar para um vizinho seu, mas você nunca deu um bom dia para o teu vizinho. Nunca deu uma boa tarde, nunca deu uma boa noite. O pastor falou aqui e eu fiquei pensando, pastor Edson, irmãos, isso foi bem interessante que ele falou. Antes da gente querer ganhar uma alma para Jesus, a gente tem que trazer essa alma para a gente primeiro. Isso foi bem interessante que ele falou. Eu achei muito interessante. Se a gente for vendo o profundo disso, é verdade. Vou contar um breve testemunho aqui para vocês. Lá no local onde eu moro, ali na rua onde eu moro, tem uma vizinha que ela... Não sei como é que eu posso dizer isso. Vou falar do meu jeito. Ela tem certo problema, né? Eu nunca vi laudo, mas é nítido que ela tem um certo problema, né? E só que sempre que eu passo ali, ela é minha vizinha, e sempre que eu passo ali, eu dou bom dia para ela, eu dou boa tarde para ela, eu dou boa noite para ela. Muitas pessoas ali zombam dela, né, e tudo mais, mas eu sempre tive isso no meu coração, de respeitar muito ela, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por mais que as pessoas chamam de doida, de maluca, não. Eu passo ali, bom dia, boa tarde, boa noite, e ela sempre responde. Teve um dia que eu desci da minha casa, eu estava vindo em direção ao culto. Eu estava com a Bíblia debaixo do braço. E eu lembro que ela estava sentada. E ela falou assim para mim. Eu dei boa noite para ela, eu falei, boa noite, dona Terezinha. Aí ela falou assim, ela não respondeu. Aí eu passei. Quando eu fui passando, eu falei até o nome. Quando eu fui passando, ela falou assim, João. Aí eu olhei, ela ora por mim. Aí eu voltei, eu estava na pressa, né? Mas eu voltei, eu falei aqui, o que a senhora falou? A senhora quer que eu ore pela senhora? Eu vou orar pela senhora. Não, João, não. Ela é bem dura, sabe, de coração, assim. Nunca deixou ser pregada ali a palavra para ela, nunca me permitiu isso. Ela é bem dura, assim, de coração. Mas Deus é Deus que despedaça julgos, né, irmãos? E aí eu perguntei para ela, eu falei, a senhora quer que eu pregue, quer que eu ore pela senhora? Aí ela falou assim, João, não, ora por mim, mas ora lá na tua igreja. Bota lá meu nome no caderninho de oração, ora lá na tua igreja, João.
Aí eu falei, não, eu posso orar pela senhora aqui agora. Deixa eu orar pela senhora. Ela, não, João. Não, João. Ora lá na tua igreja. João, na verdade eu não sei nem porque eu falei isso. Aí eu falei para ela assim, Dona Terezinha, tudo bem. Eu vou orar pela senhora assim lá na minha igreja. Pode deixar que eu vou orar pela senhora. Mas eu posso falar uma coisa para a senhora? Ela falou, pode, João. Eu falei para ela, a senhora disse que não sabe o porquê que a senhora falou isso. A senhora falou que apenas saiu, foi espontâneo. E eu sei por que a senhora falou isso. Na verdade, não foi a senhora quem falou isso. Foi a alma da senhora quem falou isso. A Bíblia diz que a nossa alma anseia por Deus. A Bíblia diz que a nossa alma tem sede de Deus. E eu digo para a senhora, Deus tem um refúgio para a senhora. Deus tem uma saída para a senhora. Eu preguei ali bem rápido ali para ela, foi muito rápido. Eu falei umas palavras ali para ela e ela não se emocionou, não chorou, mas eu vi que a palavra penetrou no coração dela. Porque ela nunca permitiu eu falar tanto, sabe? E ela estava ali só escutando, só ouvindo eu falar. E eu falei para ela ali bem rapidamente aquilo que o Espírito Santo ele permitiu eu falar. E assim eu vim para a igreja, orei por ela e continuo em oração por ela. Então assim, a gente precisa entender que para a gente ganhar uma alma para Jesus, primeiro a gente precisa trazer essa alma para a gente. Para aí sim a gente pregar a palavra de Jesus para essa pessoa. Olha o que Romanos 10:15 vai dizer. Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deus, ele sempre valoriza aqueles que anunciam a esperança do Evangelho de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele nos dá poder para testemunhar. Já foi falado aqui, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Mas nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos ter disponibilidade para servir. Olha o que Isaías vai dizer em Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos ter um coração disposto, porque toda missão ela começa com um coração disposto a obedecer o chamado de Jesus. Quantos de nós estamos com o coração disposto aqui nessa noite? Será que nós estamos com o coração disposto a falar do Evangelho de Jesus? O Guilherme falou aqui, e muito bem, não com palavras somente, mas com as nossas atitudes. Porque as missões, elas não se limitam apenas a gente, já foi falado aqui, de a gente viajar para lugares distantes, e o pastor Peter falou sobre isso. A gente precisa pregar a tempo e fora de tempo, foi falado sobre isso, e a gente precisa pregar onde Deus colocou a gente. Para você pregar a palavra de Deus, para você falar da palavra de Deus, você não precisa ter a melhor dicção, você não precisa ter a melhor oratória, você não precisa saber falar, você precisa apenas saber ser usado pelo Espírito de Deus, saber ser submisso às vontades de Deus. Paulo, por mais que ele fosse um homem tão culto, ele era submisso, ao ponto de Deus falar para ele, nessa cidade você não prega, e ele não ia pregar. Isso é submissão a Deus. Vai para essa cidade porque é lá que eu quero você, e ele ia. Isso é submissão a Deus. Será que estamos dispostos a pregar? Com a nossa atitude, principalmente, na nossa casa? Será que estamos dispostos a perdoar? Porque perdoar também é pregar o Evangelho. Será que nós estamos dispostos a isso? Na nossa casa é um campo missionário, e é um dos maiores campos missionários. Como é que nós estamos tratando nossas esposas? Como é que você tem tratado seu marido? Ou será que a gente só chega aqui na igreja e dá a paz do Senhor e faz cara de santinho para as pessoas? E em casa a gente vira o... Como é que nós estamos? Como é que nós estamos no nosso trabalho, gente? Eu preciso falar aqui isso para você nessa noite, porque primeiro Deus me exorta para poder falar com vocês. Como é que nós estamos no trabalho? Será que nós chegamos no trabalho
e fazemos o nosso trabalho com excelência, porque fazer o nosso trabalho com excelência também é um campo missionário, de pregar a palavra de Deus. Como é que nós estamos? Como é que estamos? Quem aqui estuda? Como é que está na escola? É algo para ficar para a nossa reflexão. Paulo, ele foi um dos maiores missionários do Novo Testamento. Foi falado isso aqui e é bem verdade. Mas Paulo, ele foi um dos maiores missionários, mas não só pelas suas missões em si. Ele realizou muitas missões, sim. Ele foi um dos, se não o que mais foi em lugares para pregar o evangelho, sim. Mas Paulo não foi um dos maiores missionários por causa disso. Ele foi um dos maiores missionários porque ele tinha um coração disposto a obedecer à vontade de Deus, ao ponto de ser antes um perseguidor da igreja. Antes Saulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo, ele tinha uma vida boa, humanamente falando, uma vida de patente alta. Paulo, ele estudou em uma das maiores escolas daquela época, que era na escola de Gamaliel. Paulo era um homem culto, Paulo era um homem extremamente inteligente. Mas Paulo larga tudo para obedecer à vontade de Deus. Será que estamos dispostos a largar tudo? Ele larga tudo ao ponto de fazer algumas declarações muito profundas. Olha o que ele diz em Filipenses 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza de conhecer a Cristo Jesus. Olha o que ele diz em Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo. E a morte, Paulo? Morrer por Cristo é lucro. Olha as declarações profundas que Paulo fazia. Paulo, ele era um dos maiores apóstolos, um dos maiores missionários, conforme a gente já falou aqui. Mas eu afirmo para vocês com toda a certeza desse mundo, que o maior missionário dessa terra, ele abriu mão do seu trono de glória. Ele tornou-se servo, enfrentou rejeição, sofrimento e entregou a sua vida na cruz do Calvário para oferecer salvação para todos os que nele creem. O maior missionário que já pisou nessa terra é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quantos aqui recebem essa palavra? Quantos estão dispostos a glorificar o nome de Jesus por essa palavra? Glória a Deus. Ele entrega a sua vida naquela cruz do Calvário. Ele morre, mesmo sem ter nenhum pecado, mesmo sem ter nenhum erro. Ele se lança naquela cruz, se dispôs do seu trono de glória, se faz carne e se lança numa cruz e morre. Mas ele não só morre, como também ressuscita. No terceiro dia ele ressuscita. E eu digo para vocês e afirmo com toda certeza, e hoje ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui, ele cuida da sua vida, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família, ele cuida da sua geração, ele cuida de todos os seus. Jesus Cristo, ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer que ele te ama. O maior missionário dessa terra foi Jesus Cristo, o justo. E eu gostaria muito de agradecer a minha oportunidade, mas eu gostaria de orar nesse momento. Curve sua cabeça. Posso orar, Débora? Curve sua cabeça e vamos orar, querido e amado Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor entregou no meu coração. Eu rendo graças a Ti, ó Deus. Rendo graças a Ti, Senhor, pela Tua graça que foi derramada sobre a minha vida, Senhor. Sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram.
Obrigado, Deus, pela vida de cada coração que se dispôs de vir aqui nesse culto, Senhor, para receber uma palavra sua, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela alma de cada um que aqui se encontra, Pai. Eu gostaria de te pedir nesse momento pela vida dos missionários, Pai, de todos os missionários que aqui se encontram também, Senhor, que o Senhor possa, Deus, fazer com que cada um entenda o propósito que o Senhor estabeleceu na vida de cada um, Senhor. Que nós possamos ser, ó Deus, sal, luz do mundo, proclamação do Teu Evangelho, Senhor, a tempo e fora de tempo, Senhor. Que possamos, ó Deus, pregar a Tua palavra não só com os nossos lábios, mas principalmente com as nossas atitudes, Senhor. Submetendo-se à Tua vontade, Espírito Santo. Submetendo a tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Perdoa os nossos pecados, os nossos atos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus, com ousadia. Nos ajuda, Senhor, com alegria no Espírito Santo. Eu peço a Ti nesse momento, Senhor, pela vida daqueles homens, daquelas mulheres do Senhor, que às vezes deixam tudo, Senhor, aqui em outros países para ir poder pregar o Teu Evangelho, Senhor, para poder arriscar as suas vidas, Senhor, em amor dessas almas, Pai, em amor das pessoas que nunca ouviram a Tua palavra, Senhor. Dá ousadia, dá discernimento, Senhor, dá unção do Espírito Santo para eles poderem pregar, Senhor. Pai querido, guarda eles, Senhor, sê com eles lá naquele campo missionário, Senhor, que o Senhor possa esconder eles dentro do Teu coração, Pai, que a palavra que venha sair dos lábios deles, Senhor, não sejam palavras deles, mas vinda direto do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus é que eu te peço todas essas coisas, Senhor. E muito obrigado por mais essa oportunidade. Continua conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém